Quantos estão com o coração ardendo, preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém. Que bom. Segundo Crônicas, capítulo 12. Pede um pouquinho da paciência dos irmãos. Não estava passando muito bem até agora. Estou me sentindo um pouco melhor. Então, se eu cair aqui, não são, não, viu, irmão? Vocês correm e pegam. Em nome de Jesus. Mas Deus vai nos dar graça. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Está escrito assim a partir do versículo 1. Segundo Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 1. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor, por terem sido infiéis ao Senhor. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou a cidade fortificada de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e os líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: ó Senhor, tu és justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías essa palavra do Senhor: vistos que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Amém. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco. Me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Queridos, existe um versículo da Bíblia que traz em nível de consciência algo que me acompanha há muito tempo. Esse versículo, ele está em Provérbios 16, 18. E lá em Provérbios 16, 18, está escrito assim: a soberba antecede a ruína. Quem se garante demais corre um sério risco de se despencar da noite para o dia. Eu me lembro que quando eu acompanhava o lutador Anderson Silva, mesmo sendo um admirador do talento dele e torcedor também, eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria tomar uma surra inesquecível. E foi o que logo depois aconteceu. E eu pensava isso justamente pelo fato da soberba expressada por ele diante a maioria dos seus adversários. Na nossa vida cotidiana, e até mesmo na vida cristã, não é diferente. Hoje eu quero falar sobre tomarmos cuidado com as posições altas que Deus nos concede na vida e principalmente na caminhada cristã. Deus, Ele é poderoso para nos levar a lugares altos. Deus é poderoso para nos prosperar. Eu não acredito no evangelho da prosperidade, mas eu acredito na prosperidade do evangelho. Eu acredito que Deus pode nos levantar. Eu acredito que Deus pode sim nos abençoar, que Deus pode nos prosperar, pode nos credenciar e até nos validar diante dos homens da terra. Seja na área profissional, seja na área financeira, seja na vida familiar, ministerial e principalmente espiritual. Mas como ser humano que eu sou, eu temo muito o fato
nós não sabermos nos comportar bem quando Deus permitir que a gente suba até altos lugares. Eu lembro uma vez que eu fui pregar em uma igreja, levei minha esposa, e a Tayane só tinha 3 anos de idade. A Tayane nessa época pintava o 7 e rabiscava o 8. E nós estávamos adorando a Deus. Eu, minha esposa e ela do lado, sentada no banquinho. E eu resolvi abrir os olhos e olhar para o meu lado esquerdo. Quando eu olhei, cadê a Tayane? Irmãos, eu esqueci Jesus. Eu esqueci a adoração. Eu esqueci que eu estava em outra igreja, que eu tinha que me comportar. Esqueci de tudo. E quando eu olho para o lado direito, do outro lado tinha um corredor, e pela vidraça, eu só vi a sombra dela subindo uma escada que estava encostada, que dava acesso à laje daquela igreja. E eu saí desesperado. Embora a minha filha ter conseguido subir, minha filha não iria conseguir se manter lá em cima. Ela iria cair. A minha filha iria se esborrachar. E talvez pela altura poderia ter acontecido o pior com a minha filha. E o pior tem acontecido com muitos crentes, justamente por não saberem se manter lá em cima. Eu já vi muito crente que Deus deu para eles um conhecimento da palavra fora do normal, mas os mesmos caíram, porque usavam o conhecimento que tinham para humilhar pessoas, para criar polêmicas desnecessárias, e não para esclarecer os neófitos, não para esclarecer os que ainda eram novos e sem conhecimento. Eu já vi muito crente que Deus deu dons e talentos espetaculares para eles, mas eles usaram os dons e talentos para ganharem dinheiro através de seus próprios dons. E é por isso que um dia a ruína chegou. Eu já vi cristãos que Deus prosperou financeiramente, esperando que esses se tornassem patrocinadores da obra de Deus, para que esses se tornassem uma pessoa que contribuísse em missões, por exemplo. Mas os mesmos caíram, porque o recurso que Deus deu para eles poderem compartilhar, eles usaram para interesses próprios, para a sua própria ganância. Eu já vi igrejas crescerem muito no curto período de tempo de 10 anos e perder a metade dos seus membros em 6 meses, porque se achavam melhor do que as outras, esquecendo que o que Deus quer não é uma igreja grande. O que Deus quer é uma grande igreja, e uma grande igreja não pode se achar autossuficiente. Ela depende de Deus, como qualquer outra igreja da face da terra também depende. E entrando no texto, esse texto que lemos é fantástico. Esse texto diz que o rei Roboão, ele tinha, isso está no primeiro versículo, por isso que você tem que ouvir a palavra com a Bíblia aberta. No primeiro versículo, explica que Roboão tinha confirmado o seu reino. Antes, lá atrás, alguns anos atrás, a credibilidade desse rei estava afetada. Só que nesse texto aqui não, meu. Aqui ele é validado. Nesse capítulo ele é credibilizado.
ele é reconhecido pela Corte Suprema. Ele conseguiu o respeito que sempre desejou do próprio povo. Nós somos assim. No início de quando Deus começa a nos levantar, no início da nossa conversão, no início do exercício do nosso ministério, as pessoas ainda têm dúvidas ao nosso respeito. Elas ficam nos observando. Será que vai? Será que vinga? Será que se converteu mesmo? Ou isso é só fogo de palha? Será que essa menina está falando sério? Será que esse menino aguenta mesmo liderar a célula? Ah, esse menino ser pastor? Sei não. No início da nossa igreja, junho de 2010, eu com 28 anos de idade, carinha de menino, um casal aqui da igreja me pediu socorro em relação a uma senhora da família deles, que ela precisava conversar. Eu falei, não, estou à disposição, pode marcar a visita. Eu tinha uma Chinerai, montei na missionária, o nome da Chinerai era missionária, montei na missionária, partiu casa daquela dona, bati a campainha, ela abriu o portão, e ela disse assim, pois não, eu sou o pastor que veio conversar com a senhora. Ela, você é o quê? Falei, pastor. Ela, você não tem uma piada melhor, não? Eu falei, não, eu sou pastor. Ela, volte mais tarde, bateu o portão. Ela não me deu crédito naquela época. Só que essa pessoa foi me conhecendo melhor. É uma das pessoas que mais me respeita como pastor hoje. Ontem me mandou um áudio, me elogiando, me agradecendo, e todo o perrengue que ela passa, eu sou a primeira pessoa que ela liga para poder socorrê-la. Ou seja, no início, não dão nada para nós. Mas o tempo vai passando e a gente vai ganhando crédito. O tempo vai passando e a gente vai conquistando confiança. O tempo vai passando e a gente vai conquistando espaço. Nós vamos conquistando posições espirituais, ministeriais, posição no reino de Deus. Nós vamos aos poucos confirmando o nosso espaço. Quem duvidava de nós, hoje até nos pede oração. Quem duvidava do nosso ministério, agora até consegue nos ouvir. Quem duvidava da nossa conversão, hoje nos usa como exemplo de cristão verdadeiro. Quando a gente se converte, a gente passa por 3 fases. A primeira é ser criticado, a segunda é ser observado por quem nos criticava, e a terceira fase é que essas mesmas pessoas vão nos procurar para ajudá-los. Mas o texto prossegue. E ainda no versículo 1, a Bíblia diz que esse rei não só teve o reino confirmado, mas também o seu reino se fortaleceu. Ou seja, ele não só ganhou credibilidade, mas ele também se estabilizou. O governo Bolsonaro, por exemplo, ele foi democraticamente validado. Mas na minha opinião, o governo dele ainda não se estabilizou. Eu vejo, minha opinião, eu vejo nesse governo indícios de fraqueza e de vulnerabilidade. Na minha opinião, está faltando uma postura mais coesa, menos confusa do nosso presidente. Nós, como igreja, nós temos que orar por ele. Ou seja, só receber crédito não basta, tem que se estabelecer. Foi o caso de Roboão. Ele não foi só validado, ele
ele também se estabilizou. Falei comigo, tá? Firmou as bases. Encorpou os ministérios do seu reino. Estabilizou a sua autoridade sobre o seu exército. Ele ficou tão estável depois do crédito conquistado, que o reino do norte, que era a oposição, se rende e se junta ao governo dele, gente. Ele acabou com a oposição. Ninguém mais teve coragem de se opor a ele. Existem períodos que depois do nosso crédito a gente fica assim: Deus nos deixa fortes. Os pecados não nos incomodam tanto. As tentações vêm, bate e volta. Tudo é alegria. Deus nos coloca em um auge espiritual. Agora nós temos crédito das pessoas. O medo vai embora. As dúvidas sobre o nosso chamado não existem mais. A nossa fé cresce. A nossa autoridade espiritual, ela está sempre presente. As acusações do diabo não faz nem sequer cócegas em nós. Roboão estava assim, vivendo de boa no seu reino, vivendo sem problema algum. Mas aí eu me lembro de uma frase que diz assim: o problema do crente começa quando ele não tem problema nenhum. O bolso cheio, a profissão bombando, família tranquila, ministério só crescendo, e junto crescendo também a soberba, a presunção e a independência. Na vida cristã, independência é morte. Foi assim com Roboão. A presunção, a soberba o acomodou. E onde no texto mostra que ele se acomodou? Ainda no verso 1 diz que ele deixou a lei do Senhor. Ele confirma o reino, Rafael. Ele se fortalece no reino. Ele conquista a prosperidade. E junto da prosperidade cresce também a presunção e o comodismo. Estava tudo certo com Roboão. As bases estavam estabelecidas. A prosperidade tinha alcançado. Aí vem a consequência da presunção, do orgulho, do comodismo, da soberba. Sem perceber, baixou a guarda. Deixou de depender de Deus. Deixou de dar importância para os princípios da palavra. Quem quebra princípios, pelos próprios princípios serão quebrados. Amado, cuidado. Hoje eu vim te alertar. Isso pode acontecer conosco também. Infelizmente, depois de conquistarmos um certo auge espiritual, nós temos a mania de acharmos que está tudo dominado. É por isso que termos entendimento certo sobre a graça de Deus é fundamental. Porque nossas conquistas não vêm de nós. Elas vêm do próprio Cristo. Cristo que é a própria graça. A graça não é um tema. A graça não é uma nova
Eu posso hoje estar contando a história de alguém aqui entre nós. Talvez você chegou em um patamar. Talvez você conquistou o que você sempre quis conquistar. E hoje você não dá mais atenção devida que você dava, por exemplo, à sua vida de oração. Você lembra quando você orava, como você orava lá atrás? Nos primeiros dias. Você lembra da atenção que você dava para a palavra? Que você dava para o ministério que Deus te chamou? Por causa da posição que Deus te colocou, o que era muito importante para você, hoje você trata como algo secundário. Você trata como algo sem valor, sem prestígio, sem a atenção devida. Você deixou. Você largou o principal em detrimento da posição que Deus um dia te colocou. Queridos, isso é muito perigoso. Sabe o que Paulo nos ensina? Na segunda carta aos Coríntios, que aquele que pensa e está de pé, cuide-se para que não caia. Deixa eu te perguntar. Você está valorizando a sua Bíblia nesses dias? Você está valorizando a sua vida de oração nesses dias? Você lembra das vigílias que você participava? Por que hoje você não dá mais a mesma atenção? Você lembra dos momentos a sós no seu quarto? Por que hoje você não dá mais a mesma atenção? Você lembra dos períodos de jejum que você fazia? Olha aqui para mim. Você lembra da sua vida de santificação em amor à pessoa de Jesus? Por que você parou? Deus nos levantou enquanto obedecíamos a palavra dele, enquanto nós estávamos escutando a ele. Mas hoje nos encontramos traídos pelo nosso próprio orgulho. Hoje alguns de nós não fazem mais o que a Bíblia manda. Alguns de nós se encontram inertes, parados, mortos-vivos dentro da igreja, porque deixaram de depender de Deus quando Deus os colocou lá em cima. Deus um dia nos colocou lá em cima. Aí, para piorar, o texto diz assim, acompanha comigo. Deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Agora olha para mim. Deus um dia nos colocou lá em cima. E junto com a nossa posição, Ele nos deu poder de influência. Porém, se a gente não vigiar, se a gente não se cuidar, a gente cai e o poder de influência que Deus nos deu para transformar pessoas, irá se tornar pedra de tropeço, para que elas venham se perder. Ele era o cabeça, ele era a autoridade, ele era a referência
Eu já vi pastor pegar uma igreja viva para pastorear, em poucos meses matá-la. Eu já vi pastor pegando uma igreja morta para pastoreá-la e com poucos meses revivê-la. É uma questão de usar o poder de influência da forma correta. Você já parou para pensar? Quantas pessoas dependem de nós enquanto nós somos servos e ministros de Deus? Já pararam para pensar num negócio desse? Você já parou para pensar quantas pessoas nos têm como um modelo? Você já parou para pensar quantas pessoas nos têm como referência para elas? Vocês estão vendo como isso é sério? Para nós homens, a nossa esposa e filhos, eles estão nos assistindo e estão nos acompanhando. Para você que é líder de célula, a sua célula está te assistindo e te acompanhando. Você que é discipulador, os seus discípulos estão te assistindo e te acompanhando. Para vocês que são pastores, as ovelhas estão nos assistindo e nos acompanhando. Amado, você que está frio nesses dias, por causa da sua presunção, da sua soberba, do seu comodismo, seu esfriamento está esfriando outras pessoas também. Não seja irresponsável. O problema é mais sério do que você pode imaginar. Você é uma influência tanto para o bem quanto para o mal. Em Mateus 26:31, Jesus disse: se ferir o pastor, as ovelhas se dispersarão. Quantos maridos nós temos aqui? Levante sua mão. Pode abaixar. Você é pastor da sua esposa e dos seus filhos. Se ferir você, eles também serão feridos. Você é esposa, que você é crente e o seu marido ainda não é. No mundo espiritual, você é o pastor. Se ferir você, seus filhos e seu marido não crente também serão feridos. Filhos crentes, que os pais, irmãos, ainda não se converteram, você é o pastor deles. Se ferir você, fere eles também. Cuidado com o testemunho. Cuidado com o amor ao mundo. Cuidado para se misturar com eles na festa. Não, na festa aqui eu posso dançar. Ó, melhorando. Glória a Deus. Eu posso dançar. Você é pastor deles. Se te ferem, fere eles. Na empresa que você trabalha, pastor, sou o único crente, você é pastor de todos. Lá na sua faculdade, pastor tudo doido. Só eu de crente, você é o pastor deles. Se ferir você, todos serão feridos. A gente tem que ter consciência, se ferir a gente, muitos irão atrás. Lá na sua célula, quem é líder de célula? Levante sua mão. Você é o pastor da sua célula. Se te ferir, foi o que aconteceu com o Roboão. Isso aqui é muito forte, querido. Ele se desviou, olhem para mim, e a nação inteirinha foi atrás.
antes de você tomar a decisão de abandonar Deus, antes de você se deixar cair em um estado de frieza, de estagnação, pense nas pessoas que estão debaixo da sua influência. Quando eu sou tentado, eu lembro de Deus. Eu lembro que, dependendo da tentação e cedendo a ela, eu posso perder minha família. Mas eu lembro de vocês também. Porque é possível eu levar metade de vocês comigo. Basta eu cair. Você está orando por mim, tá, irmão? Não seja irresponsável com quem Deus te confiou cuidado. Aí o texto prossegue. Temos meia hora ainda. No verso 2 diz assim: e sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles tinham transgredido contra o Senhor. Olha para mim, o que isso quer dizer? Não bastava Roboão levar o povo a cair com ele. O juízo de Deus foi inevitável. A Bíblia diz que coisa horrenda é cair nas mãos do Senhor. Sisaque sobe contra Jerusalém, leva cativo o povo, leva também os despojos. Pastor, o que é isso no Velho Testamento? Isso é juízo. O que é juízo? É Deus entregar o povo nas mãos dos seus próprios inimigos. E quando o juízo vem, o juízo só vem na quebra de aliança, querido. A infidelidade de Roboão trouxe juízo. A presunção de Roboão em escolher se acomodar, aos poucos foi só o levando para o fundo do poço. Às vezes nós nos sentimos tão seguros. Quem se sentiu seguro, espiritualmente falando? Eu já. Que a gente vai relaxando. Nós vamos deixando aos poucos de sermos fiéis à lei de Deus. A gente não é mais fiel com a oração como nós éramos há 2 anos atrás. Não somos tão fiéis com o culto a Deus. Não somos mais fiéis. Nós não somos mais fiéis. Por que isso acontece? Presunção espiritual. Presunção espiritual me faz deixar Deus em segundo plano. Aí nós chegamos no verso 3. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. É pouca gente aqui, querido? Sobe, como diz os jovens aí, sobe um mulão. É muita gente. Por que o texto dá detalhes do número de carros e cavaleiros? Precisava, gente? Tomou a cidade, tomou. Não. O texto está dando detalhes. Por que o texto dá detalhes do número de carros e cavaleiros? Para mostrar que o juízo é na proporção da quebra de aliança. Irmão, sua perna não tremeu aí, não? Sua perna não tremeu com isso? O que ele fez não foi pequeno. Ele deixou o Senhor
nos confessa que deixou o Senhor. Deixar o Senhor é coisa séria. Quando alguém chega e diz assim, pastor, eu estou desviado. Eu tenho uma dificuldade de entender o que leva um ser humano sã consciente. Irmãos, não tem que deixar Deus. Meu Deus do céu, eu tenho que entender. Não dá para acreditar, irmão, é sem noção. Como que alguém, ao conhecer o Senhor, o deixa? Eu não consigo conceber essa ideia. Se tem alguém aqui que está entre nós, olhe para mim aqui. Acho muito importante da mensagem. Se tem alguém aqui agora que um dia deixou o Senhor, eu quero te dizer que você tomou a atitude mais tola que um ser humano possa tomar na vida. Você é tolo. Você é tola. É por isso que a vida de tantos homens e mulheres se despenca da noite para o dia. Vocês já conheceram um crente firme? Eles começam a fazer uns negócios da noite para o dia, que você nunca imaginou que eles teriam coragem. Já viram isso? Do nada. O irmão toma uma atitude, você fala, meu Deus, não pode ser. Esse irmão é tão... Dá vontade de perguntar, é você mesmo? Quem já teve essa experiência? De você não entender a pessoa? Aconteceu com o Roboão. Ele deixou o primeiro amor, se achou seguro na sua posição, se achou independente. Ele foi entregue aos inimigos. Apóstolo Pedro disse assim: o homem é vencido, do qual mesmo se torna escravo. Romanos diz que Deus entregou os homens que o abandonou aos seus próprios desejos e pecados. É o juízo mais pesado que o homem pode sentir na própria pele: ser entregue aos seus próprios pecados, ser entregue aos seus próprios desejos, ser entregue às suas próprias mazelas, sermos entregues aos nossos inimigos, sermos entregues aos pecados que antes nos assediavam, que antes nos dominavam, que antes nos consumiam. Meu Deus! Você que foi livre de pecados horríveis, de vícios horríveis, Deus te cura, Deus te traz, te coloca lá em cima, abençoa, prospera a sua vida, principalmente espiritual. Você relaxa por causa da soberba, você cai, qual juízo? Será entregue aquilo que lá atrás te dominava. Será entregue aquilo que você nunca mais imaginou que você poderia fazer de novo. Presunção espiritual nos traz afastamento de Deus. Se afastar de Deus nos faz prejudicar outras pessoas. Afastar de Deus é quebra de aliança. Quebra de aliança traz juízo. E o juízo é sermos entregues aos nossos próprios inimigos. E esse juízo é na proporção do nosso pecado de rebelião. Eu não vou falar o nome da igreja, é na região de Venda Nova. Tinha um pastor, não sei como ele se encontra hoje, isso tem muitos anos. Ele era um homem usado mesmo, na ministração de libertação. Só que ele era aquele cara sem equilíbrio, sem conhecimento, e ele fazia questão de usar aquela graça que Deus um dia o deu para expor as pessoas. Então, se alguém se manifestava lá atrás, ele falava assim: vem de joelho. Aí vinha. Errado, pastor? Super errado. A pessoa vinha.
E ele ia expor a pessoa. Eu não vou ir não, sobe você aqui. Aí ele arrastava. Chegava aqui, você vai ter que ouvir a mensagem toda. Daqui a pouco eu te expulso. E pregava. Era um show. Vinha expulsar. Igreja lotada. Todo mundo querendo ver o poder do homem de Deus. Não é nem o poder de Deus, é o poder do homem de Deus. Esse homem caiu. Membros antigos que ele pastoreava contam que da mesma forma que ele fazia as pessoas possessas virem até o púlpito, ele chega bêbado e drogado em casa do mesmo jeito, se arrastando do mesmo jeito. Presunção, orgulho, foi entregue ao juízo. O quanto de sementes de rebeldia você plantar será proporcional ao nível de juízo que você vai receber. Aí no verso 2, perdão, vou voltar no 2. No 2 tem um detalhe, irmãos. No 2 tem um detalhe. No 2, o 2 é o coração. O 2 é o âmago, tem um detalhe. Olha aqui para mim, tem um detalhe. No ano 5º do reinado de Roboão, não é isso que está escrito aí? No ano 5º do reinado de Roboão, que ele foi acometido do juízo. Faz a conta comigo, irmãos, olha isso aqui. Isso é graça de Deus, olha isso aqui. Os 3 primeiros anos só de obediência, de vida de oração, leitura da palavra, multiplicando célula. 3 anos bênção. Os 3 primeiros anos só de consagração ao Senhor. No 5º ano é que ele cai. No 4º ano é que ele cai. No 4º ano é que ele abandona a Deus. Não é isso? 3 de obediência, no 4º ano, desobedeceu a Deus. Só no 5º ano é que ele foi entregue aos inimigos. É só no 5º ano que o juízo veio. Ou seja, se os 3 primeiros anos foram de obediência, e o 5º foi de juízo, o 4º ano foi um tempo de misericórdia e graça sobre ele. Você não entendeu? Deus deu a ele um ano para se arrepender, querido. Deus deu a ele um ano para se enxergar. Deus deu a ele um ano para se libertar da sua rebeldia. Deus, quando ele estiver caindo, ele usa de misericórdia. Deus sempre espera que a gente se arrependa. Apesar dos seus pecados, ele tem te dado dias de misericórdia. Quantos de nós aqui não estão vivendo dia de misericórdia, mas mesmo assim não conseguem se arrepender? Esse ano de misericórdia não significa que ele está concordando com você. Tem gente que fala assim: ao sair da igreja não aconteceu nada, continuo pegando a mulherada, continuo ganhando bem, o carro não estraga, os amigos não me deixaram, estou de boaça, pastor. É porque você está vivendo um ano da misericórdia. Significa que ele sabe que você está indo para o buraco, e ele está te dando uma chance para mudar, ele está te dando uma chance para voltar, antes que os inimigos do passado te alcancem de novo. Não faça como Sansão. Quantas oportunidades Deus deu para Sansão? E Sansão foi brincando, até que ele foi capturado pelos seus inimigos. Não brinque no tempo de misericórdia. Não faça careta para a graça de Deus. Não despreze esse tempo. Permita que Ele te livre da queda definitiva. Não faça gracinha com a graça de Deus. Faça como o filho pródigo. Volte para a essência.
Volte para o campo da obediência. Aproveite o tempo de misericórdia e graça em nome de Jesus. Não despreze essa graça bendita. Não despreze essa graça bondosa da parte do Senhor. Não despreze a paciência dEle, a longanimidade dEle. Irmãos, não despreze. Tem alguém aqui que você está exatamente no tempo de misericórdia. Você está brincando com a paciência de Deus. Quando eu brincava com a paciência do meu pai e da minha mãe, dava ruim. Eu vou te pegar, menino. Vou te pegar. Quanto pegou? Será que você está frio, capenga, desviado, longe de Deus? Será que agora você não está percebendo a graça de Deus sobre você, não? Sabe por que muitos que você conhece se desviou? Estão vivendo de boa na vida? Por causa da misericórdia. Deus está dizendo isso hoje para alguns. Pare, conserte de uma vez por todas. Não faça como Roboão. Roboão, durante o 4º ano, ele desprezou essa paciência. Ele desprezou a misericórdia de Deus. Ele desprezou a graça de Jesus. Lá na sua casa, leia por favor, segundo Crônicas 11, 17 a 24. Roboão estava próspero. Aí no capítulo 12, verso 4, começa o declínio. Ele perde tudo. O governo dele ruiu. Não brinque com isso. Querido, afastar de Deus pode te levar a perder tudo que um dia você conquistou em oração, em período de jejum, de santificação, mediante a graça de Deus. Olha para mim, a presunção, esse orgulho de achar que é maior que os outros, que você já sabe tudo, que ninguém pode te direcionar, esse negócio de, eu não preciso nem de Deus, sabe? Esse negócio arranca o seu prestígio, esse negócio na hora arranca a sua moral, abate o seu talento, deixa de ser presunçoso. A presunção espiritual consegue fazer isso. O juízo não só entregou Roboão aos inimigos, mas o derrubou da sua posição. Eu já conheci gente que tinha posição. Já conheci gente que quando chegava num ambiente assim, ele parava o ambiente. O pessoal cutucava. Ele tem aquele trabalho lá com a clínica de recuperação, né? Deixou tudo. O cara, tá vendo esse cara aí? Já viajou 20 países, já plantou 100 igrejas. Aí vai crescendo. Cara, orgulho demais. Soberba demais. Caindo. Verso 5 também é tremendo, porque mesmo depois do juízo tem mais graça de Deus. Deus envia um profeta para advertir Roboão. No meio da queda, no meio do juízo, no meio da frieza, Deus ainda envia profetas, homens e mulheres de Deus para nos advertir. Tem um texto que diz assim: crê nos seus profetas e prosperará. Os charlatões aí que gostam de tirar dinheiro do povo, eles usam esse versículo seguinte: crê na campanha do profeta que você vai prosperar. Isso é que você tem que trazer alguma coisa aqui, porque senão o texto está dizendo o seguinte: crê na profecia dos profetas. Quando colocar a mão no seu nariz e falar, cara, aqui é que eu faço. Você está demais, cara, calma. Você está se achando. Eu não preciso de profeta. Eu estou sendo um para você. Você quer, tio? Ouça. Pelo amor de Deus. A gente fala muito de sinal
da volta de Jesus. Aí, rapaz, a gente fala muito de catástrofes, né? E tal, marca da besta. Tem um que a gente não fala, eu vou pregar aqui ainda. Dificuldade de ouvir. Antes de Jesus voltar, a Bíblia diz: você ia exortar o povo, ia direcionar o povo, ia explicar o povo, ia explicar, é do meu quê? Irmão, é do meu quê? Isso é sinal do final dos tempos. Não consegue ouvir, não consegue aceitar. Aí a misericórdia de Deus traz um profeta. Sabe por que sempre tem alguém te alertando? Porque Deus vai te livrar de uma situação ainda pior do que o próprio juízo pode te causar. Deus sempre traz alguém. Está tudo perdido? Não! Estava participando uma vez de uma reunião pesada. O pastor Robson estava comigo. Aí a reunião foi esquentando. E eu fui esquentando também. Esquentando. Aí deu um sinal no meu WhatsApp. Eu passou o Robson do lado. Deu um sinal. Aí eu abri a mensagem dele. Se acalme, meu amigo. Eu ouvi. Eu ia me dar mal. Ele foi profeta. Você acha que é profeta? Eis que te digo! Não! Alerta, mandou a mensagem. Se acalme, com o profeta. Eu ia cair, irmãos. Eu estava mirando. O Espírito Santo já estava para pedir licença. Ele mandou a mensagem, foi profeta, uma mensagem do WhatsApp na minha vida. Não está tudo perdido, não. Amolece seu coração para você ouvir os profetas do Senhor. Aproveite a graça deles sobre você. Os conselhos que o pastor Nogeri já me deu, que o pastor Sérgio me deu. Poderia estar arrebentado hoje na vida. Mas a graça levantou alguém para falar até errado. Deus está me usando como Semaías para te dizer essa noite. E ainda dá tudo, querido. Aproveite a paciência dele sobre você. Às vezes, nós desprezamos ao Senhor, desprezando a Bíblia. Você leu a Bíblia essa semana? Não. Você desprezou o Senhor. Você orou essa semana? Não, você desprezou o Senhor. E o que acontece com esse desprezo? Ele tira a graça restringidora, a graça que não nos deixa sermos tomados pelo pecado. Você acha que você suporta pecado porque você é bom? Porque tem uma graça aí que não deixa, irmãos. Você acha que não? Vamos andar aqui no peito? Não, tem uma graça. Aleluia. Tem uma graça que não deixa. Só que a gente levanta o nariz e perde essa graça. Antes o sujeito dominava o pecado, agora não domina mais. Por quê? Desprezou o Senhor. Foi entregue aos inimigos. Pastor, mas o texto tem uma solução? Claro que tem. O povo se arrepende. Deus os perdoa. Jesus ainda é o Deus que perdoa. E o caminho é o arrependimento. Sabe o que é arrependimento? A gente acha que tem que ser bom de teologia para explicar o que é arrependimento. Não é? Hoje o pastor Leno, né? Hoje o José Augusto, o Eduardo, os líderes aqui da escola de ensino vai nos dar uma aula sobre arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Você concordar que Deus está certo e você está errado. A gente complica, né? A gente vai toda uma explicação teológica, não. O senhor está certo ou errado, desculpa, não faço não. Arrependimento é isso, gente. Para de complicar o negócio. É só isso.
Quando saiu a sentença sobre o povo, todos se humilharam. Se arrepender é se humilhar. Precisamos nos humilhar por causa do nosso orgulho. Precisamos nos humilhar por causa da nossa presunção. Precisamos pedir socorro quando a gente se acha autossuficiente. Se acha o gostosão, o bonitão, o que faz tudo. Convidaram um pastor para pregar e chegou. Subiu, veio aqui no banco, cruzou as pernas, abriu a Bíblia, esperando a vez dele. Queria convidar o pastor. Pregou. A igreja toda xoxa, não ligou. Ele foi, abaixou a cabeça, desceu. Aí tinha uma irmãzinha, uma diaconisa, aquelas mulheres de Deus, sentaram. A senhora viu só? Foi ruim? Ela falou, foi. Por que foi ruim? Ela falou assim, se você tivesse subido como você desceu, você não teria descido como você subiu. Falei certo? Errei? Deu para entender? Então não vou errar. Se você tivesse subido como você desceu, você não teria descido como você subiu. Acertei agora? Eu sabia que vocês acertaram. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Aleluia. Não tem uma melhor forma de expressar humildade para Deus do que nos arrependermos da nossa posição. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus está te colocando em posições altas. Glorifica a Ele. É Ele que te colocou lá. Se não é misericórdia dele, você não crescia não. Você não subia não. Toma cuidado. Toma cuidado. Clame pela misericórdia. Pela graça. Não vem de nós não. Não vem de nós não. Eu prego bem, é a graça. Eu toco bem, é a graça. Aleluia. O meu dízimo é o mais alto, é a graça. Aleluia. O meu carro é o mais top, é a graça, Bugão. É a graça. Se você fizer isso aqui, ele tira até o seu fôlego de vida. Quanto mais você conquistou, deixa ser burro. Para de se achar. Qualquer coisinha se acha. Menos, por favor. Vamos ficar de pé?